Olá, eu vou falar de Salmos 3, que fala sobre a confiança em Deus na adversidade. Davi escreveu esse salmo quando ele fugia de seu filho Absalão, que o perseguia para matá-lo. E o salmo diz o seguinte: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Davi, ele era um homem tão temente a Deus e procurava andar tão de acordo com os ensinamentos do Senhor, que os seus próprios familiares, filhos, inclusive, agiam muitas vezes contra ele. Mas o Senhor sempre esteve com Davi, porque Davi nunca deixou de clamar a Deus quando ele precisava, e quando ele não precisava, ele se voltava para agradecer a Deus por tudo que tinha. Davi é um homem que andava segundo os conhecimentos e os preceitos do Senhor. Ele tinha prazer em estar perante o Senhor Deus. E aí ele diz assim: não há em Deus salvação para eles. É o que muita gente pensava sobre Davi. Mas ele diz: porém tu, Senhor, é o meu escudo, a minha glória é o que exaltas a minha cabeça. Porque Deus era o escudo dele, porque era em Deus que Davi se escondia. Era em Deus que Davi, todas as vezes que tinha um problema, ele se achegava mais. E ele, de forma sempre submissa, ele sabia que podia derramar o seu coração em oração e falar com Deus aquilo que se procedia com ele, e que Deus teria uma forma de o socorrer. Deus o guardaria, seja qual fosse a situação que ele estivesse vivendo. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Davi, ele reconhecia tanta soberania de Deus e confiava tanto que o Deus era o seu escudo, que ele dormia em paz. Nada lhe tirava o sono, porque ele dormia em segurança, sabendo que ele estava sendo cuidado, não por um homem qualquer, não por uma pessoa que poderia muitas vezes se deixar cochilar. Mas Davi sabia que ele era cuidado, guardado e guiado por Deus. Ele sabia que com isso ele poderia descansar diante das mãos do Senhor. E aí ele convida: levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo há a tua bênção. Davi sabia que Deus era capaz de livrar de qualquer inimigo, fosse ele grandioso, com um exército muito numeroso, ou fosse uns poucos que tramavam na surdina para lhe matar. Porque Davi sabia que Deus era a sua salvação, independente de quem estivesse ao seu redor. Porque Davi sabia que Deus tem uma bênção para o povo dele, aquele que se achega aos pés do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde no dia de hoje. Amém?